O preço do petróleo WTI chegou no negativo pela primeira vez na história. Exatamente isso que você ouviu. E antes da gente começar o vídeo, eu queria te falar que eu já gravei 2 vídeos mais ou menos relacionados a esse tema, né? Um especificamente relacionado contando como que tá essa guerra do petróleo entre os países da OPEP e os parceiros como Arábia Saudita, Canadá e etc. Falei um pouquinho sobre esse contexto todo, que é um contexto, uma briga muito mais política do que outra coisa. Também eu gravei um vídeo falando como que esse cenário do petróleo afeta a nossa Petrobras. E agora eu quero falar com você sobre o que está acontecendo com os preços do petróleo WTI. Então, é importante que você entenda como que a demanda por petróleo está sendo afetada nesse momento, né? No meio dessa crise, toda a cadeia produtiva do mundo está sendo afetada, então obviamente os maiores consumidores de petróleo não estão consumindo na mesma intensidade que eles consumiam, isso tem um choque enorme na demanda e os preços tendem a despencar. Justamente por isso que está rolando aquele conflito político dos países tentando regular a oferta de petróleo no mercado, né? Se a demanda está sofrendo muito, a tentativa é de se controlar a oferta, né, a quantidade de petróleo disponível no mercado, para de alguma forma tentar equilibrar os preços, né? No dia 12 de abril, inclusive, saiu um acordo de corte de produção e a gente esperava ver os preços se normalizando, né? Aparentemente, não é isso que aconteceu, pelo menos não no curtíssimo prazo, porque hoje, no dia 20 de abril, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente viu algo inusitado acontecer. O preço do petróleo WTI operando no campo do negativo, né? Uma queda drástica no último dia, o petróleo despencou, perdeu 100% do seu valor e aí começou a operar no campo negativo. Só para você entender rapidinho a diferença, né? A gente tem dois principais benchmarks, né? Índices de comparação quando a gente fala de petróleo, que é o WTI e o Brent. O WTI se refere ao petróleo produzido nos Estados Unidos, né? Então ele é muito pautado com os movimentos de demanda e oferta ali naquela região. Já o Brent é como se fosse um benchmark mais global, que se refere ao petróleo extraído ali em sua maioria no norte da Europa e é um benchmark bastante utilizado por ali e em outros lugares do mundo. Esse choque foi mais especificamente concentrado no petróleo WTI, que é o petróleo, vamos dizer assim, o petróleo americano. E, obviamente, né, esses dois tipos de petróleo sofrem com esse movimento intenso na demanda por petróleo, mas houve um movimento técnico que agrava toda essa situação. Então o que está acontecendo então para agravar esse cenário, especificamente no dia de hoje, dia 20 de abril? Quando a gente negocia no mercado financeiro contratos de petróleo, a gente está trabalhando com contratos futuros, né? Então é um direito de comprar o barril do petróleo em uma determinada data futura. Então esse mecanismo é muito comum no mercado financeiro e o que acontece é que esses contratos têm vencimentos, eles precisam ser rolados mês a mês. Então os contratos que têm seu vencimento em maio de 2021, isto é, o direito de comprar petróleo por um determinado preço em março de 2021, tem seu vencimento amanhã, no dia 21 de abril. Ou seja, muita gente, mundo afora, inclusive tem um player grande e relevante que está ajudando esse movimento se intensificar, que é um ETF americano. O ETF é um fundo que segue algum índice, né? Então tem um ETF de petróleo nos Estados Unidos que tenta acompanhar mais ou menos a variação do petróleo WTI, e esse ETF tem aproximadamente 25% do fluxo de negociações de contratos com esse vencimento em maio de 2021. O que acontece? Para um ETF, ele não tem interesse nenhum em ter o recebimento físico daquele petróleo, porque quando chega o vencimento, você teria um direito realmente de comprar o petróleo e receber fisicamente aquele barril. Para um ETF, ele não tem um interesse nenhum de receber esse delivery de petróleo. Então o que acontece? Não só esse ETF, mas diversos outros investidores institucionais do mundo afora estão vendendo esses contratos futuros a preço de banana, ao preço que for, simplesmente porque eles não querem receber esse petróleo físico, né? Não tem o porquê receber, vão ter que comprar galpões gigantescos para receber, empilhar barris de petróleo, ou seja, não é o objetivo, né? O objetivo dessas instituições, desses ETFs, investidores institucionais, é fazer o trading com aquela variação dos preços do contrato, né? Fazer dinheiro com essas movimentações e não receber de fato o petróleo físico. Então, como o vencimento é amanhã,
o pessoal está desesperado para vender esse contrato ao preço que for, e isso jogou o preço lá embaixo e a gente teve essa derrocada nunca antes vista, fazendo com que o preço do contrato futuro com vencimento em maio de 2021 tenha tido essa intensa desvalorização. Então é mais ou menos isso o que está acontecendo. Esses foram alguns fatores que influenciaram essa intensidade do movimento e, no mais, mantenha-se antenado que a gente vai trazer para você as informações mais atualizadas possível. Um grande abraço e até mais!